E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa é a Tua palavra, essa é a palavra que Tu deste para ser ministrada essa noite. Eu te peço que essa palavra entre, mude, faça um mover em nossas vidas, modifique situações e verdadeiramente nos marque, porque estamos aqui para aprender de Ti, Pai. Sabemos que Tu queres falar conosco, Pai. Usa, Pai, usa todo o meu ser, Pai, naquilo que é necessário para pregar a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Eu vou ficar com a Bíblia aberta, porque Deus me deu detalhes assim sobre os versículos. Eu queria falar para os irmãos que essa passagem é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava pregando no monte, a multidão era grande, já estava 3 dias com ele. E não tendo que comer, Jesus teve compaixão daquelas pessoas e perguntou para os seus discípulos: o que nós temos para servir a eles? Não podemos deixar eles irem em jejum para casa, eles vão desfalecer pelo caminho, porque alguns vieram de longe. E os discípulos disseram para ele: como nós vamos satisfazer esse povo todo no deserto? E os irmãos vão ver aqui no final da leitura que eram 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Multiplique aí esse número por 8, 10.000. Era isso que Jesus tinha em sua frente, pessoas que queriam ouvir a palavra dele, pessoas que ficaram 3 dias direto ouvindo a palavra do Senhor, sedentos pela palavra dele, sedentos por serem alimentados. Mas Jesus não deixa ninguém na mão, irmãos. Jesus, ele alimenta o espiritual e alimenta o físico também. E ele se preocupou com aquele povo. E ele perguntou no versículo 5 que nós lemos, ele perguntou para os discípulos: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Eu quero dizer para os irmãos que hoje Jesus nos pergunta: quantos pães nós temos? Jesus. Pães, irmãos, representam a palavra de Deus, o alimento que Deus tem nos dado. Quanto que Deus já nos tem alimentado, irmãos? Quanto que nós temos recebido da palavra dele? Quanto que nós já absorvemos de tudo que ele falou? Essa multidão estava aqui há 3 dias ouvindo Jesus e ela não tinha fome, não tinha sede, não tinha pressa de ir embora não, ela estava sedenta. Jesus queria saber quantos pães eles tinham para servir aquele povo ali. Quanto que a gente tinha que ele tinha para doar para aquele povo que estava ali sedento. Porque Jesus não deixa ninguém necessitado, passando fome, passando frio, não. Ele tinha consciência que as pessoas podiam até passar mal se elas fossem embora em jejum. Jesus não deixa ninguém na mão, irmãos. E aquilo que tem, ele multiplica. Amém? Aqui nessa passagem, no versículo 5, eles falam para Jesus: temos 7 pãezinhos. 7, irmãos, é um número da perfeição de Deus. 7 na Bíblia significa perfeição. Sabe o que isso significa? Que você pode ter só 7 pãezinhos, pode ser pouca coisa na sua mão, mas na mão de Jesus vira perfeição. Na mão de Deus fica perfeito, irmãos. Aquele pouco que você tem, se você botar na mão de Deus, ele vai multiplicar e vai tornar perfeito, porque 7 é o número da perfeição, e ele está aqui para dizer para você que aquilo que você tem para oferecer a ele, você pode pensar que é pouco, mas para ele, na mão dele, feito por ele, usado por ele, é perfeito. Se você tem um pensamento de mudar, se você tem um desejo de mudar, se você tem na sua cabeça, no seu coração, uma intenção de mudar, de melhorar, de querer se alimentar mais da palavra, ele pode tornar você perfeito. Ele pode fazer isso perfeito para você, porque ele é Deus e ele pode fazer qualquer coisa. Então creia, se você tem pouca coisa para oferecer a Deus hoje, se você pensa que é fraco, que não vai conseguir mudar, porque não tem força, porque as tentações são muitas, porque os problemas são grandes, creia nisso. O que você botar na mão de Deus vai se tornar perfeito. Não haverá falha. E aqui, no versículo 6, ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Irmãos, o que Deus me deu é que ele não quer que você fique parado, mas ele quer que você pare e escute. Coloque a situação
em controle, irmãos. Muitas vezes Ele não quer a nossa força, muitas vezes Ele quer que você o sente e o ouça. Aqui, Ele queria que as pessoas parassem, sentassem, porque Ele ia dar o alimento para elas. Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas com nossas próprias forças, mas quem vai te dar é Ele. Quem vai multiplicar é Ele. Quem vai saciar a tua fome é Ele. Quem vai matar a tua sede é Ele. Você tem que obedecer. Se Ele mandou você se assentar, é porque Ele quer muitas vezes trabalhar nas nossas vidas e Ele quer que nós desçamos para que Ele cresça em nós, para que Ele apareça. E muitos de nós estamos muito cheios de si e não conseguimos ver isso e queremos resolver as situações, as causas com nossas próprias forças. Mas não é isso que Ele tem para você essa noite. Essa noite Ele tem promessa que Ele vai te alimentar. Amém? Amém. E aqui, no versículo 6, Ele diz assim: Ele tomou os 7 pães e deu graças e partiu-os. Irmãos, dar graças quer dizer que Ele botou Deus na frente. Jesus, que era Jesus, botava Deus na frente. E muitas vezes nós não botamos. Muitas coisas nós fazemos, muitas coisas nós queremos, muitas coisas nós recebemos e nós não damos graças, irmãos. E Deus quer um coração grato. Deus quer um coração gracioso. Deus quer que você coloque Ele na sua frente, tratando das situações, e reconheça quando Ele fizer um milagre e dê graças. Jesus, para multiplicar aquele pão, antes de tudo, Ele deu graças. E quantos de nós somos os ingratos que estamos recebendo grandes e grandes milagres de Deus e não temos dado graças? E quantos de nós estamos querendo resolver nossas causas e nossas situações e não temos colocado Deus na frente? Coloque Deus na frente da situação e você vai ter ações de graças para dar para Ele. Amém? A palavra segue, diz que Ele partiu os pães, deu os discípulos e os discípulos puseram diante da multidão. Irmãos, muitos de nós, entenda isso, estamos pedindo que Deus fale conosco, mas muitas vezes nós não ouvimos Ele falar. É mentira minha? Muitas pessoas esperam uma revelação, esperam um rema, esperam uma palavra revelada, mas não obtêm. E muitas vezes Jesus faz isso aqui. Você dá o pão para Ele, Ele deu para os discípulos distribuírem e botarem na frente da multidão. Creia, irmão, que Jesus pode usar a palavra do pastor para falar contigo. Jesus pode usar a palavra do profeta. Jesus pode usar a palavra de uma missionária, de um irmão da igreja. Jesus pode usar várias pessoas para falar contigo. Muitas vezes você não está ouvindo a palavra de Deus porque você não está entendendo, você não está aceitando. Creia nisso. Jesus vai usar alguém para falar com você. Fique atento, abra seus ouvidos, fique ligado, porque Ele quer falar com você. Muitas vezes Ele não fala direto conosco, mas Ele usa seus servos, seus discípulos. E as pessoas hoje em dia, elas estão querendo ter a interpretação: não, Jesus não falou comigo, mas Ele usou o teu pastor para falar. E você não aceitou, você não corrigiu, você não mudou, porque foi o homem que falou. Foi o homem que falou, mas foi usado por Deus. E se o homem de Deus for usado, vai confirmar com você, vai confirmar no seu coração. Creia na palavra do profeta, creia nos irmãos, creia nos missionários, creia na palavra de Deus que pode falar com você. Não fique somente esperando: não, Deus não falou comigo, então eu não aceito. Irmãos, Deus usa quem está próximo a Ele. Geralmente, o pastor já pregou aqui, a bênção vem e daqui do altar passa. E muitas pessoas não estão querendo esperar a palavra do altar, porque tem muito altar quebrado, tem muita pregação enganosa, tem muita coisa acontecendo aí que põe medo nos irmãos. Mas Deus ainda tem profeta na terra e Deus quer falar contigo essa noite. Amém? Então, Jesus distribuiu aquele pão e comer, e também, no versículo 7 disse assim: tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que se pusesse diante deles. Irmãos, o pão é a palavra de Deus, e o peixe são as almas. E o que Deus me deu nessa passagem, na qual Ele me falou, fala versículo por versículo, porque eu tenho coisa para revelar para o meu povo. O que Ele me deu nessa passagem é que peixes são as almas. E muitas vezes nós viemos para a igreja para buscar pelos nossos entes queridos, pelas almas que estão na nossa casa, no meio dos nossos lares, os nossos amigos, os nossos familiares que precisam. São as almas, irmãos, são os peixes. E aqui Deus diz para nós que, sendo pouco ou sendo muitos, Ele vai multiplicar também. Mas Ele primeiro multiplica o pão na sua vida. Primeiro Ele multiplica a palavra na sua vida, para que você, sendo cheio, alcance seus familiares, alcance seus entes queridos e haja conversão. Vai haver conversão sim, irmãos, mas é necessário haver primeiro testemunho em nós.
Muitas vezes eu já tive essa experiência de buscar pelos irmãos, de buscar pelos familiares e dizer assim, ou sou eu que tenho que buscar? Deus falou para mim, é você que tem que buscar. Você quer a conversão de um irmão, de um servo seu, busque. Não fique falando para Deus, ele vai se ele quiser, ele vai pela vontade dele. Não, Deus quer usar você. Deus está alimentando você com o pão da vida, com a palavra, e quer para você tenha aquilo para dar para aquele que você quer que se converta, para o seu familiar, para o seu ente querido, porque são peixes que Deus quer multiplicar. Amém? Amém. O nosso Deus é um Deus de multiplicação, irmãos. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Creia nisso. Ele pode fazer milagre no meio da minha parentela, da tua, da minha família, no meio dos meus entes queridos, no meio da minha rua. O que Ele quer é que eu tenha a palavra, me alimente, para que possa levar para os outros. E para isso você tem que estar alimentado. Mas aqui ele diz assim, olha, no versículo 8: comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levaram 7 cestos. Esse é o versículo 8. Sabe o que o versículo 8 significa? Que Deus não deixa faltar nada para você não, irmão. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. A promessa que Ele tem feita, Ele vai cumprir. Ele vai executar na sua vida. Creia nisso, creia na promessa, porque Ele não deixa ninguém passando fome. Ele sabe exatamente da situação que você está passando. Ele sabe exatamente desse problema, dessa luta, dessa situação, dessa vida dura, desse problema que muitas vezes Satanás impõe em nossas vidas querendo nos derrubar, mas Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque nós temos um Deus vivo, poderoso, soberano. Aquele que pode nos saciar, aquele que pode fazer milagre. Não diminua a Deus pensando que Ele não pode fazer um milagre nas nossas vidas, não, porque Ele tem poder para fazer tudo, irmãos. Ele tem poder para fazer tudo. E aqui, quando fala que eles levantaram 7 cestos, que é, na minha visão que Deus me deu, é que Deus faz tudo perfeito do início até o fim. Ele vai até o fim fazendo tudo perfeito. Ele não vai deixar faltar nada. Quando Ele multiplicar, Ele ainda vai deixar sobrejado 7, o número da perfeição aqui falado mais uma vez, para que nada falte depois. O milagre de Deus não é incompleto, o milagre de Deus não é imperfeito. O milagre de Deus não deixa nada por fazer. Deus, quando faz, Ele faz completo. Ele faz eterno, Ele faz para sempre. Ele faz aquilo que você precisa por inteiro. Amém? Amém. E aqui ele disse que depois que levantaram esses 7 cestos, os que comeram eram quase 4.000. Irmãos, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas eram 4.000 pessoas que estavam em busca de Deus, com o coração aberto, com a alma pronta para receber a palavra de Deus, com a visão de se alimentar daquela palavra. É isso que Deus quer de nós essa noite. Quer que nós tenhamos essa visão, essa interpretação, que nós temos esse coração aberto para receber a palavra de Deus, irmãos. Deus, Ele tem milagre, Ele tem salvação de 1 até 1 milhão de todos os que tem na terra. Ele tem poder para salvar, para curar e para libertar. Ele só precisa que o seu coração esteja aberto para receber. Que o nosso coração essa noite esteja quebrantado. Que o nosso coração essa noite seja retirado. Todo coração de pedra seja colocado coração de carne, para que a palavra entre. Porque não me interessa, irmãos, a mim não importa uma pregação em que fique se dando glória e se vangloriando o pregador, não. A mim importa que essa pregação entre no seu coração e haja mudança, haja um mover de Deus, haja um campo para que a semente seja plantada e aí se veja o poder de Deus querendo modificar em nossas vidas. Amém? Amém. E no versículo 9 diz que despediu-os. Depois eu vou falar dessa palavra. Jesus despediu aquele povo, mandou que eles seguissem e eles foram embora. E aí vem o versículo 10, que diz que ele entrou no barco com seus discípulos e foi para as regiões de Dalmanuta. Dalmanuta era uma cidade do outro lado. Ele pegou um barco e foi para essa cidade. Essa cidade, eu fiz uma pesquisa na internet, a tradução dessa cidade é a cidade perdida. E talvez os irmãos vão entender daqui a pouco por que essa simbologia de cidade perdida. Porque o versículo 11 diz que os fariseus vieram até Jesus e começaram a disputar com ele, querendo atentar a Jesus, querendo perturbar Jesus, querendo um sinal do céu. Irmãos,
muitas pessoas estão perturbando Jesus querendo sinais dos céus. Muito fariseu, muito herege. Aqui Marcos fala dos fariseus, mas Mateus passa a mesma passagem, fala dos saduceus. Eram povos que questionavam Jesus, que não criam nele. E Jesus, ele precisa que você creia nele. É essencial que você tenha fé. É essencial que você creia na palavra, que você creia em Deus e que você aceite o que Ele fala. E esses fariseus, eles não aceitavam o que Jesus fala. Então hoje o que nós temos? Nós temos um povo que muitas vezes está na igreja, ouve o que Jesus fala, mas não aceita, não quer mudar, não quer a interferência de Jesus, não quer a interpretação de Jesus na sua vida. E nós oramos aqui, nós nos ajoelhamos e falamos: Jesus, muda o meu ser, me usa, age em minha vida. Da boca para fora, mas do coração para dentro a gente não deixa Deus entrar. E como é que Ele vai agir? Para isso Ele dá o livre-arbítrio, irmãos, para nós escolhermos se nós queremos ou não a palavra dEle. Para isso, Ele te dá o direito de escolher. E Ele quer ver um coração puro, um coração aberto, um coração que queira receber a palavra. Os fariseus, eles queriam atentar Jesus, eles queriam um milagre, eles queriam ver sinais e prodígios. E Jesus, é como se Jesus falasse para eles assim: o que adianta eu fazer? Vocês não veem, vocês não enxergam, vocês não entendem, vocês não olham. E não é esse o povo que nós temos aqui hoje, irmãos. Muitas pessoas, não estou falando dos que estão fora, mas muitos que estão dentro da igreja não conseguem enxergar os milagres que Jesus tem feito na vida, não conseguem enxergar as benevolências que Deus tem feito para nós em nossas vidas, e por isso somos ingratos. E por isso Jesus fala aqui, no versículo 12, Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não se dará sinal algum. Irmãos, isso é um rema de Deus para a sua vida. Deus não vai dar sinal para quem está teimando com Ele. Deus não vai dar sinal para quem está questionando a Ele. Deus não vai dar sinal para quem está fazendo pergunta tola, porque Deus quer agir no profundo do escondido e a pessoa não deixa. A pessoa não permite, a pessoa fecha o coração. Ela não deixa Deus agir e depois fica pedindo um sinal. Não peça um sinal para Deus daquilo que você quer que seja feito da forma como você quer, não. Peça para Ele agir da forma que Ele quer, e Ele vai agir da forma certa. Muitas vezes, muitos de nós estamos querendo, irmãos, que Deus faça sinais, prodígios e maravilhas da nossa maneira. E muitos estão até interpretando isso errado, irmãos. Eu tenho muita... como é que eu vou dizer? Eu sou muito reticente com essas pessoas que botam a camisa assim, escrito gratidão. Gratidão. Aí você vê aquela pessoa, gratidão a Deus. E as pessoas falam assim: não, foi Deus que deu. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Irmãos, tem gente pedindo a Zé Pilintra e dizendo que foi Deus que deu. Tem gente pedindo a pombagira. Tem gente pedindo o marido dos outros, tomando o marido dos outros, vivendo uma vida de combinado com os outros e fala: foi Deus que me deu. Não foi não, irmão. Não foi não. Não usa o nome de Deus de bom, porque Ele não dá nada errado para ninguém. Mas as pessoas hoje em dia, elas querem mostrar uma felicidade, elas querem colocar felicidade na tua cara, esfregar ali, e muitas vezes não é nada daquilo. E diz que foi Deus que deu para enganar, porque o diabo é sujo, ele não deixa ninguém, ele não permite que você saiba, que ele não quer que a pessoa saiba que foi Ele que deu. Então Ele bota na conta de Deus e a pessoa vai no engano, a pessoa vai na mentira, a pessoa vai naquela miséria. Muitas pessoas têm pressa, irmãos, elas não têm a paciência de esperar o tempo de Deus. Quem tem pressa gosta de resolver os problemas naquela situação que você vê ali: traga fulano em 3 dias. Você não tem paciência de ver a pessoa vir salva, convertida e liberta. Aí você vai lá e pede para uma entidade para ela trazer em 3 dias. Ela traz aquela pessoa quebrada, sofrida, que vai te dar problema. É isso que Satanás faz. Mas Deus dá o que é perfeito. O que Deus te dá é o melhor. O que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para nós, irmãos, está acima do teu imaginário. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores que os teus, que Deus tem muito mais do que você possa imaginar. E aqui, o que os fariseus queriam de sinal, de coisas pessoais, para satisfazer o seu próprio desejo, o seu próprio egoísmo, Deus falou com as palavras dele: não se dará sinal algum.
Deus não vai dar sinal, Deus não vai fazer para aquele que não quer, Deus não vai fazer para aquele que não aceita a correção. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Ontem foi pregado isso aqui. Há muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão se enganando, porque a partir do momento que você não segue a Jesus, que você não faz o que Ele quer, a palavra de Deus diz que está enganando a si mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que diz que é de Deus e não domina a sua própria boca, engana-se a si mesmo. Então aquele que está no palavreado errado, aquele que está na mentira, aquele que está na fofoca, como é que essa pessoa vai ser abençoada, irmão? Como é que ela vai botar uma camisa de gratidão e vai dizer foi Deus que me deu? Será que foi Deus que deu? Olha, tem até um samba aí, um pagode que fala assim: tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus. Será que é graças a Deus? A Bíblia diz para a gente não invejar a prosperidade do ímpio, porque a gente não sabe de onde veio, irmãos. E tem gente fazendo aí de tudo, matando e morrendo por prosperidade. E as pessoas pensam que a graça de Deus está nessa prosperidade. Não está, irmãos. Deus tem um profundo, um escondido muito maior do que você imagina para a sua vida. Deus quer que você mude, que você veja milagres, veja sinais sim, mas os sinais que Ele tem para dar para você, não aqueles que você quer, não aqueles que são desejos do coração para dar errado, porque o crente que é crente, ele não pensa nada errado. O crente que é crente, ele não dá problema, irmãos. O servo do Senhor verdadeiro, ele faz a vontade de Deus e não a dele, e não fica enganando a si mesmo, querendo sinais e maravilhas e dizendo: não, Deus, então tu faz assim, 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 que eu vou fazer o que tu queres. Irmãos, para você que está pensando isso, eu vou ter que falar o versículo 13, que diz assim: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Eu não estou dizendo que Jesus deixa ninguém na mão, não. Mas Jesus quer você na caminhada seguindo a Ele. Não é Jesus que vai seguir você, é você que tem que seguir a Ele. Se você não está na caminhada correta, corra, entre no barco dele, porque ele foi para o outro lado. Sabe por quê? Jesus não habita em morada suja. Jesus não habita em lugar errado. Jesus não vai andar com você no lugar errado, porque como eu falei para vocês no início da pregação, Dalmanuta significa cidade perdida. Aquela cidade estava perdida, irmãos, cheia de fariseus, cheia de pessoas hipócritas, cheia de pessoas que falam e não fazem o que dizem, cheia de pessoas preocupadas com ganho físico, ganho material, ganho político, cheio de pessoas preocupadas com o seu eu, com o seu ser e com o seu pessoal, e sem se preocupar com o que Deus quer para eles. Aquela cidade estava perdida e Jesus saiu dali. E a diferença que Deus me deu aqui é que no versículo 9, sabe aquele povo, aquela multidão que sentou, ouviu Jesus e se alimentou da palavra dele? Aquele povo, Jesus despediu eles. Jesus falou assim: ó, vocês podem ir o caminho de vocês. Sabe o que ele quis dizer? Eu já estou com vocês, eu já estou no coração de vocês, vocês já estão alimentados por mim, vocês vão e eu vou dar vitória para vocês, porque vocês ouviram a minha palavra. Mas no versículo 13, o que você tem aqui é a palavra deixando-os. Jesus deixou o fariseu para trás, irmão. Quem não aceita a palavra vai ficar para trás. Quem não aceita a correção vai ficar para trás. Quem aceita a miséria na sua vida vai ficar na miséria. Não tem outra palavra. Jesus não vai ficar desse lado. Jesus vai entrar no barco dele e vai para o outro lado. Ele vai para o lado que é certo. Ele vai para o lado da cidade celeste. Ele vai para o lado da cidade celestial. Ele não vai ficar do lado da cidade perdida. E tem muita gente que está no lugar perdido, no lugar errado, fazendo coisa errada, e acha que Jesus está ali. A palavra que Deus me deu essa noite, irmãos, é dura, porque ela diz que um povo que quer a Deus, um povo que ama a Deus, pode ser uma multidão, mas vai ser salvo. Vai ser salvo, vai ser alimentado pela palavra, vai ter a salvação dos seus familiares, vai ver almas salvas e convertidas. Mas aquele que não quer seguir a Jesus, vai ser deixado para trás. Não porque Jesus deixa ninguém para trás, mas Jesus chamou você para seguir a Ele. E não para Ele fazer todos os desejos do seu coração e deixar você numa mente pecaminosa, num caminho errado, e no final da vida perder a salvação. Porque é isso que muitas pessoas estão pensando. Muitas pessoas estão pensando que a graça de Deus é isso que nós temos visto aí. É uma pseudo-felicidade, uma pseudo-prosperidade. E isso aí não leva ninguém para o céu não, irmãos. Não é essa a verdadeira graça que tem para Deus. As pessoas pensam que a graça de Deus é ilimitada assim. Saímos do tempo da lei, estamos no tempo da graça. A graça nos alcançou. Mas é para aqueles que estiverem na posição de Deus. Então essa noite, irmãos,
Coloque-se na posição de Deus. Deus quer prioridade na sua vida. Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Deus quer que você seja grato. Deus quer que você agradeça, que você enxergue tudo que Ele fez por você e seja agradecido e aprenda a colocar Ele na frente de tudo. Não coloque Ele em último lugar, não, irmãos. Não coloque Ele em último lugar, não, porque Ele pode deixar você e você nem ver. Esteja ligado essa noite que ainda vai acontecer muita coisa aqui. Amém? Vamos orar agora, vamos nos levantar e vamos marcar.